Fala, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto que para mim é o melhor assunto que existe na Bíblia, que é sobre o céu. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, eu até me emociono quando eu estudo sobre esse assunto, né? É sobre o céu, como que vai ser o céu. Hoje, às vezes, algumas pessoas me chegam perto de mim e falam, né? Nossa, você fala tanto do céu e tal, né? Pra gente não perder o céu, né? Mas você sabe como que é o céu para você falar? Tipo assim, né? Então eu trouxe algumas visões aqui de uma da irmã White, né? Para quem não conhece ela, ela foi uma profetisa onde ela teve visões do céu, né? Deus usou essa mulher, tanto não é que muitas coisas hoje na ciência, né, estão sendo descobertas, sendo que ela já tinha falado há 100 anos atrás, né? Muitas coisas. Então ela foi uma pessoa usada por Deus. A Bíblia ela fala um pouco sobre o céu, mas ela dá detalhes, alguns detalhes que a Bíblia não dá. Então é muito interessante o que ela fala. Eu trouxe algumas coisas dela aqui. Então no meio do vídeo eu vou comentando, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Eu picotei o vídeo porque tem muita coisa boa que ele fala. É do Leandro Dalla de novo, eu gosto muito desse pregador. E aí eu vou comentando, aí eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, para quem quiser ver o vídeo inteiro, beleza? E eu refleti no seguinte: se eu perguntar quantos aqui querem ir para o céu, com certeza todos levantarão a mão. E a minha dúvida sempre foi: por que todos nós queremos ir para o céu, dizemos que queremos ir para o céu, mas vivemos como se quiséssemos ficar na terra? E por muito tempo eu pensei nisso. Por que isso acontece? E eu cheguei a 3 conclusões a respeito disso. Por que nós nos apegamos tanto às coisas deste mundo, se aquilo que está prometido para nós é algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais passou no coração humano? Todas as coisas que Deus tem preparado. Hoje nós vamos ver um pouquinho do que Ele, pela sua misericórdia, revelou para nós, do que Ele está fazendo para nós lá no céu, e daquilo que Ele já preparou. E eu ficava pensando, por que a gente se apega tanto a esse mundo? Você tem coisa muito melhor lá na frente. Eu cheguei a 3 conclusões. Primeiro, porque nós somos impacientes. O céu será um lugar extraordinário, sim ou não? Mas não é agora. É lá na frente. E eu pergunto, quando? Quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Então nós não temos paciência para fazer o quê? Esperar o momento certo. Mas esse dia vai chegar. Segundo ponto: alcançar o céu é somente pela graça, mas não é de graça. É isso que eu falo, né? Sobre a graça, não ser de graça. Mas assim, é o que eu falo, Jesus ele fez a parte dele, nós precisamos fazer a nossa, né? Que está lá em Tiago 2, né? Não adianta a gente amar a Deus, falar que ama a Deus de boca para fora, mas não fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. É isso que ele quer dizer, que a graça não é de graça, né? Nós precisamos mudar de vida, sermos novas criaturas, nós precisamos fazer isso. Exige sacrifício, sim ou não? Esforço? Exige renúncia? Irmãos, isso que é o mais difícil. Renunciar. E é o que a gente mais tem dificuldade, de renunciar a coisas. E o céu exige isso. Foi Jesus que disse que nós teríamos. Assim, né? Renunciar, que ele fala ali, que eu entendo, é aquilo, é deixar aquilo. Né? Se Jesus falou, meu filho, não come isso, não bebe isso, não assiste isso, não ouve isso, né? A gente começar a renunciar essas coisas. Falou, não, Senhor, já que o Senhor está falando, então eu vou fazer. É isso que eu entendo de renúncia. Temos no mundo que aflições. Mas ele disse mais: se animem, vocês vão ter aflições, mas se animem, eu venci o mundo e eu posso fazer de você vencedor também. Terceiro ponto: muitos não conhecem nada melhor do que este mundo. Eu morei durante 15 anos em São Paulo. E alguns
desses anos nós morávamos na periferia da cidade de São Paulo. Não sei quantos aqui conhecem a região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Quem conhece sabe do que a gente está falando. E em algumas ocasiões que a gente tirava férias, a gente viajava para alguns lugares bonitos. Muitas vezes a gente vinha para minha terrinha, minha esposa é paulista, mas a gente vinha para cá, para Vila Velha, passeávamos em Guarapari, Pedra Azul, Domingos Martins, em lugares fantásticos. E eu pergunto, qual você acha que era a sensação quando a gente voltava para São Paulo, que o ônibus começava a entrar na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Estrada de Itapecerica? Qual você acha que era a sensação? Que tristeza, que depressão. E quantos dias levava para a gente se recuperar disso e voltar à vida normal, até as próximas férias começar tudo de novo? Por que isso? Por que aquele lugar que morávamos para nós tinha perdido completamente a graça? Porque nós conhecíamos o quê? Lugares melhores. Agora veja que interessante, por que muitas vezes nos apegamos a este mundo? Porque muitas vezes, muitas pessoas não conhecem um lugar melhor. Então assim, a importância, né, da gente estudar mais a palavra de Deus, a gente conhecer a Jesus, conhecer o céu. Porque é através do conhecimento que a gente começa a deixar as coisas desse mundo. Isso aconteceu comigo. Né? Por isso que eu estou trazendo todos esses vídeos. Né? Para que nós possamos estudar mais a Bíblia, conhecer mais o céu. Né? Por isso que a Bíblia fala, quem ama esse mundo é inimigo de Deus. Então por isso que a gente precisa deixar as coisas desse mundo. Então é por isso que a gente se apega nesse mundo. Porque a gente não conhece o céu, não conhece a Jesus, não conhece a Deus. Por quê? Porque a gente não estuda. Então a importância da gente estudar, sempre buscar coisas mais. Então elas se contentam com pouco. Quer ver que interessante? Certa vez Ellen White teve uma visão do céu e nós vamos ver algumas das coisas que ela viu lá. Depois que a visão terminou, olha o que ela escreveu. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo que eu contemplava. Oh, quão escuro me pareceu este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. E ela completa dizendo assim: eu tinha visto um mundo melhor e o atual perdeu o seu valor. Vocês entendem por que muitas vezes nos apegamos ao mundo? A este mundo? Porque nós não fazemos a mínima ideia do que Deus tem preparado para nós. E para nós, muitas vezes, isso aqui é o que existe de melhor. Então a gente se apega. De que forma nós podemos ter contato com um mundo melhor? Só existem duas maneiras: estudo da Bíblia e oração. E à medida que nos familiarizamos com este mundo melhor, o que vai acontecer com este mundo? Perder a graça. E nós vamos ansiar por esse mundo melhor. Veja o que a irmã escreve em Eventos Finais, página 246. Respirando a atmosfera celeste, não absorveremos o ar viciado do mundo. Jesus vem apresentar as vantagens e bela imagem do celestial, para que as atrações do céu se tornem familiares aos pensamentos. E se Deus pode fixar na mente a vida futura, em comparação com os interesses temporais deste mundo, o chocante contraste fica profundamente gravado no espírito. O que Cristo quer? Quer que a gente se familiarize com as belezas do céu, com a maravilha do céu, com a vida do céu. E quando fazemos isso, o contraste com a vida nesta terra é tremendo. É um contraste absurdo. E passamos a desejar o céu e não querer mais nada com a vida dessa terra. Interessante, né? Por isso que a gente precisa nos voltar os olhos para o céu, né? Para que nós possamos ficar parecido com Jesus e deixar as coisas desse mundo. É isso que Jesus espera de nós. Apocalipse também apresenta algumas outras instruções, algumas outras visões do céu. Nós não vamos ler todas, mas eu fiz um resumo aqui. Por exemplo, só no capítulo 3 de Apocalipse você vai encontrar o seguinte: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Alguém já teve curiosidade de saber o gosto que tem esse fruto? Maravilha, né? Eu fico pensando assim, né? As frutas do céu, né? Para quem gosta de fruta, gosta de verdura, como será o gosto das coisas do céu? Deve ser fantástico.
todas essas promessas e muitas mais, todos esses privilégios, tudo que poderemos conhecer e fazer no céu e na nova terra, está prometido, segundo o texto bíblico, ao que vencer. E aí eu faço uma pergunta: vencer o quê? Se está dizendo que é ao que vencer, a palavra vencer pressupõe que haverá uma batalha, uma guerra, e o vencedor é que herdará todas essas coisas e muitas mais. Mas vencer o quê? Vencer o inimigo. Em essência, irmãos, não é isso. Sabe qual a maior batalha da vida do cristão? É contra si mesmo. Que é os estudos que eu fico trazendo aqui, que eu já trouxe vários estudos aqui, né? A gente tem lutas. Por exemplo, eu gosto de comer uma coisa que Deus fala pra gente não comer. Eu gosto de assistir programas que Deus pede pra gente não assistir. Né? Eu gosto de ouvir músicas que, eu gosto mais. Então são as lutas do dia a dia, da nossa vida, né? Que a gente tem que começar a deixar. Que é o que eu coloco sempre assim, que é o que a gente come, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente fala, que a gente bebe. A gente precisa deixar as paixões do corpo, né? E começar a fazer as vontades de Deus, o que Deus quer. Se Deus pediu, eu obedeço, eu faço. Vencer o próprio eu e nos submetermos verdadeiramente, sinceramente ao Senhor. Deus manda, eu faço. Eu não entendo, não compreendo, não concordo, mas se Deus mandou, eu faço. Isso se chama submissão. Isso se chama adoração. Interessante, muito interessante. É por isso que nós precisamos fazer a vontade de Deus e não as nossas vontades. Após isso, os santos são levados ao céu numa nuvem. E ela diz: todos nós estivemos quantos dias subindo até o céu? 7 dias ascendendo. Imagina. Imagina a gente subindo, voando com Jesus durante 7 dias, indo daqui para o céu, que vai levar 7 dias. E a gente conhecendo os mundos, Jesus ali apresentando: meus filhos, esse mundo aqui eu fiz assim, assim. É maravilhoso. Imagina, vai imaginando tudo que ele vai falando, sabe, essas coisas que vão acontecer. Mas quem vai receber essas coisas? Sabe, quem perseverar, quem mudar de vida, quem for nova criatura, quem obedecer a Deus, essas pessoas que vão receber a vida eterna, que vão ganhar a vida eterna. Eu falo assim, não é brincadeira, gente, a gente ficar brincando com as coisas desse mundo. Entende? É aquilo que eu torno a falar: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a gente não pode ficar, sabe, por exemplo, bebendo, comendo carne de porco, né? Por exemplo, Deus odeia quem come carne de porco, a gente continua comendo carne de porco. Esse é um outro assunto que eu quero trazer. Mas assim, bebendo, usando droga, assistindo novelas, assistindo filmes que não prestam. Isso tudo atrapalha a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a gente conhecer mais a Deus. E também ficar trocando essas coisas do que a leitura da Bíblia. A gente precisa entender isso o quanto antes. Porque Jesus está voltando. Falta muito pouco para Jesus voltar. As profecias estão se cumprindo. Né? Jesus já deixou isso em Mateus 24, Apocalipse 13, né? Em várias partes da Bíblia, que Jesus falta muito pouco para voltar. E o inimigo está tentando tirar a gente do caminho da salvação. Não que nós sejamos salvos pelas obras, não é isso. Entende? Mas é através das obras que vão mostrar para Deus que nós aceitamos a graça. Não é de boca para fora: eu amo Jesus, eu aceito a Jesus, mas faço da minha vida o que quero. Não é assim. É as duas coisas andando juntas. Vendo ao mar de vidro. Vi então um inumerável exército de anjos trazerem da cidade gloriosas coroas com nomes escritos, uma para cada santo. Só que aconteceu algo aqui. No momento em que os anjos se aproximavam dos santos redimidos para colocar as coroas em suas cabeças, sabe o que acontece? Veja.
pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentam-nas a ele, e com sua própria mão o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Que privilégio! Que privilégio! Como eu quero viver isso! Como eu quero presenciar isso! Que amor! Que amor é esse? Nós somos pecadores, gente. Nós caímos. E Jesus é rei, Ele é criador. Aí Ele vem, morre pela gente, sofre tudo pela gente, por amor a nós. Aí a gente vai para o céu, na hora que a gente vai receber a coroa dos anjos, Jesus fala, peraí, não, dá aí para mim que eu vou colocar em cada cabeça. Eu não sei se vocês conseguem sentir, sabe? Eu gostaria que vocês sentissem o que eu hoje sinto. É por isso que eu falo, Jesus me tirou da lama, Jesus me tirou do buraco e me trouxe até aqui. E hoje eu consigo enxergar coisas que eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque eu escolhi estar do lado de Jesus, eu escolhi deixar isso, deixar aquilo, parar de assistir isso, parar de ouvir aquilo, para ouvir mais a voz de Deus e conseguir entender essas coisas, sentir essas coisas. Gente, que maravilha que vai ser. Jesus diz, parem, coloquem as coroas aqui, porque eu mesmo vou coroar um por um dos meus redimidos. Alguém pode me explicar o amor de Cristo? Qual foi o outro planeta que estragou tudo que Deus fez perfeito? Nenhum outro, só nós. Dá para entender esta cena depois de tudo que fizemos o Filho de Deus passar? Não, não dá não. É muito amor, é muito amor. Algum tempo depois, acontece uma cena que para mim será uma das cenas mais extraordinárias que presenciaremos no céu. Olha que legal, o que Jesus revelou para nós, que cena fantástica. O Senhor já adiantou um pouquinho para a gente, para que possa nos motivar nessa caminhada. A irmã escreveu o seguinte: o Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o pai de nossa raça. Quem? Adão. Adão olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Mas antes disso, o que acontece? Ao olhar Adão para o Redentor, ele vê uma coisa que ele não vira antes: nas mãos, nos pés e no lado de Cristo. Eu não sei quem sabe, né? Não sei se vocês sabem disso. Se eu não me engano, acho que a Bíblia revela isso também. Jesus, ele vai ficar pro resto da eternidade dele. Nossa, quando a gente vê lá com as marcas dos cravos na cruz, né? Que são nas mãos, nos pés, aqui no lado, quando ele recebeu a lança, e na cabeça, na cruz, né? A cruz de espinho. Então ele vai ficar com essas cicatrizes. Por que isso? Porque o pecado nunca mais vai existir, né? Mas toda vez que nós olharmos para Jesus e virmos, não sei se essa palavra é certa, toda vez que nós olharmos para Jesus e a gente vê essas marcas, todas as vezes a gente vai ver que o pecado não vale a pena. Porque lá a gente vai ter o livre-arbítrio. Se a gente quiser pecar de novo, lá querer pecar de novo, ele vai poder, né? Porque ele tem o livre-arbítrio, mas Jesus promete que isso nunca mais vai acontecer, porque todas as pessoas, toda a criação de Jesus, de Deus, quando olhar para Jesus e ver essas marcas, eles vão ver que o pecado não vale a pena. Então a gente não vai nunca mais querer cair em pecado. Interessante, né? Veja o que acontece. Ao divisar Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de Jesus, mas lança-se em humilhação aos seus pés. Com ternura o Salvador o levanta, convida-o a contemplar de novo o lar do qual for exilado. O Salvador leva Adão à árvore da vida, apanha um fruto glorioso e manda-o comer. Como, Adão?
Adão olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada. A irmã White diz em outra fonte que nesse momento ele pode perceber os resultados do pecado. Porque Adão tem mais de 4 metros de altura. E nós? É outra coisa, né? Que eu não sei se vocês sabem. Mas quando na criação eles eram altos. Agora você imagina aquele povo que naquela época foi salvo, que são altos, e a gente hoje, né? A gente chegando lá tudo na niquinha. Né? Só que a gente vai crescer, a gente vai ficar tudo na mesma altura. Mas a gente vai chegar lá como a gente está aqui hoje. Né? E aí a gente vai começar a se desenvolver lá. Mas imagina Adão, as pessoas de 4 metros de altura olhando pra gente, tipo assim, vendo como que o pecado ele é destruidor, né? Como ele é nojento. E como que a gente precisa deixar o pecado, gente. Não que a gente vai deixar de ser pecador, mas a gente precisa deixar de ser pecadeiro. Acariciar aquele pecado que a gente gosta, enfim. Continua dizendo assim: lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus, caindo ao seu peito abraça o Redentor. Essa reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes num cântico de louvor. Já deu para perceber que o céu será um lugar de muitos cânticos, sim ou não? Sabe quem estará no céu para participar dele? Aqueles que aprenderam o cântico do céu aqui na terra. Olha que interessante, que é o que eu falo, a mudança de vida. A gente precisa pedir para Deus, para o Espírito Santo. Por exemplo, se a gente não gosta de algumas músicas evangélicas e tal, a gente precisa, porque isso é normal, eu creio que isso é normal, né? Porque a gente não foi acostumado com isso. Pedir ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a gostar mais das coisas do céu, né? Me ajuda a gostar de tudo que é santo. Porque, assim, tem muitas pessoas que não gostam, mas amam Jesus, mas não gostam. Por quê? Porque foram acostumadas com as coisas do mundo. Então a gente precisa, aos pouquinhos, em oração, pedindo ajuda ao Espírito Santo para que nós possamos gostar dessas coisas. Porque esta vida é o ensaio para o culto do céu. E aqueles que não aprenderem como é o culto no céu, não poderão lá estar. Sabe por quê, irmãos? Porque para estes, o culto no céu será insuportável. Sabe por quê? Porque eles não curtem a música do céu. Porque eles não curtem passar tanto tempo em um lugar santo. Porque eles não curtem muito a companhia de Jesus. Sabe por quê? Porque não curtiam a companhia de Jesus aqui na terra. Então assim, né, se você hoje não gosta de ir na igreja, acha chato, ou até vai, mas, sabe, fica se coçando para ir embora logo, sabe, você precisa pedir discernimento a Deus, pedir ajuda a Deus, porque lá no céu vai ser muito mais do que aqui na terra. Lá no céu é lá um lugar santo. Então se você não gosta da santidade daqui na terra, mas ama Jesus e quer ir para o céu, pede ajuda ao Espírito Santo. Entende? No começo, quando eu ia na igreja, era assim. Aí eu fui pro mundo e tal, né? Fui pra lama, aí eu me converti de novo. E nunca mais me deu isso. Hoje eu tenho prazer de ir na igreja. Mas porque eu vivi o mundo e eu fiquei, eu descobri o que é o mundo e tal. Então antigamente, quando eu ia na igreja, mas não descobri o mundo, eu ficava me coçando, via a hora de acabar o culto para ir embora e tal. Hoje é diferente. Né? E em questão de orações e tal que eu fiz, hoje eu vou na igreja, eu tenho muito prazer das coisas da igreja, das coisas do céu, de fazer as coisas do céu, tipo ler a Bíblia, orar. Hoje eu oro praticamente o dia inteiro e tal. Então assim, ore, pede ajuda. Tudo que você não gosta, você ama Jesus, mas às vezes você não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ir na igreja, né? Gosta de assistir algumas programações que não prestam, como filme de Hollywood, novelas, ouve músicas que não prestam, como rock and roll, jazz, blues. Entende? Ora a Deus, pede ajuda, discernimento a Deus. Ele vai ajudar. Mas você precisa colocar em prática. Mesmo que você goste, você começa a deixar de fazer essas coisas. Aí sim que o Espírito Santo vai ver as suas atitudes
e vai começar a te ajudar. Veja só algumas das belezas do céu. Vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Aí eu fico de cara com essas coisas. Agora você imagina uma mesa de quilômetros e você enxergando ela toda, toda. Imagina a nossa visão, como que vai ser a nossa visão, como que vai ser a nossa, né, como que a gente vai ouvir as coisas perfeitamente. Gente, a gente não tem noção como que vai ser o céu. Se você já tem uma visão boa, imagina a tua visão no céu. Aquela mesa gigantesca de quilômetros, você vai conseguir enxergá-la toda. Toda. Né? Zóio de gavião, né? Irmãos aí dos óculos, das lentes de contato, dos problemas de vista, seus óculos vão ser destruídos aqui. Lá nós não vamos precisar disso. A irmã White viu uma mesa que tinha quilômetros de extensão e nós conseguimos enxergá-la toda. Toda. Ela continua dizendo assim: viu o fruto da árvore da vida, viu maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. E eu morro de curiosidade para saber como é o sabor destas frutas do céu. Eu também. Eu também. Tenho maior curiosidade de saber o sabor dessas frutas. Mas eu queria colocar fazer uma colocação aqui. Você está vendo que lá no céu não vai existir carnes, não vai existir refrigerante, não vai existir cerveja, não vai existir pinga, não vai existir drogas. É por isso, gente, que eu falo, né, que eu estou batendo na mesma tecla. A gente precisa deixar essas coisas daqui na Terra agora, porque a Terra é um ensaio. Para que nós para que nós não possamos sentir essas vontades lá no céu. Ah, eu gosto de comer carne e tal. A hora que chegar no céu, você vai sentir vontade dessas coisas. Eu falo por experiência própria. Eu sempre fui carnívoro, gosto de carne. Mas eu comecei a deixar as carnes, já faz 1 ano mais ou menos. Hoje eu já não sinto vontade de comer carne. Hoje eu tenho prazer em comer frutas, verduras, grãos, sabe? As coisas saudáveis. Então é isso que eu falo. Lá no céu vai ter só essas coisas, porque é o que Deus deu para nós no Éden. Lá no céu não vai existir morte, então não vai existir carne, né? Por isso que a gente precisa deixar essas coisas, não só a carne, né? Isso que eu falei, refrigerante, bebidas alcoólicas, né? As coisas que não prestam aqui dessa terra. Cada um de nós tem a sua fruta favorita, né? Imagine o sabor da sua fruta favorita lá no céu. Na árvore da vida, ela continua relatando, havia belíssimo fruto. Na cidade havia um trono gloriosíssimo do qual provinha um rio puro de água cristalina, claro como cristal, água da vida. Em cada lado desse rio estava a árvore da vida. Irmãos, a árvore da vida é composta por 2 troncos, um de cada lado do rio, que se encontram em cima. Uma coisa extraordinária. Que legal. Quem mais que ela descreve? Vi outro campo repleto de todas as flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Outra coisa que eu acho fantástico também, imagina, as flores não vão murchar, não vão morrer. Então às vezes você pode pegar elas ali e elas não vão, você dá para tua esposa que ela vai murchar, ela vai ficar ali, sempre viva. Que maravilha. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Como é que era isso? Eu fico imaginando como que é o jardim do céu, né? A gente às vezes tem aí na internet, né? Se a gente buscar lá jardins bonitos do mundo, é cada jardim maravilhoso, né? E Jesus fala que não se compara, o céu não se compara com a terra. Agora você imagina os jardins do céu. Ela diz, era uma vegetação viva, tinha reflexos de prata e ouro quando se agitava. Entramos então em um campo cheio de todas as espécies de animais, o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles
e pacificamente nos acompanharam. Agora você imagina brincando com um leãozinho, né, com uns bichos que hoje a gente não pode brincar. Agora você imagina você ver o teu filho ali brincando com um leão, né, com um urso. Gente, que fantástico que será esse céu. É isso que eu falo, não perca o céu por nada desse mundo. Você vai estar perdendo tudo. Você vai perder tudo isso por causa de uma bebida alcoólica que destrói o teu corpo. E a Bíblia fala que Deus destruirá quem destrói o corpo. Você vai perder o céu, essas coisas por causa de droga. Por causa de, sabe, de adultério. Por causa de alguma coisa que não presta. A gente não pode fazer isso. A gente precisa mudar de vida. A gente precisa nos espelhar mais a Cristo. Né, ver como que Cristo era, como que Cristo vivia e viver como Ele viveu. É claro que a gente não vai ser perfeito, mas a gente precisa sempre ir mudando de vida, sempre tentando mudar de vida. Entende o que eu digo? Não perca o céu, gente, por nada desse mundo. Não perca o céu. Não vai valer a pena, não vai valer a pena. A gente gosta de perguntar para as crianças, né? Qual bichinho que você quer ter no céu? É lógico que nós adultos também temos os nossos bichinhos favoritos, será? É evidente? No céu nós teremos. No céu nós poderemos brincar com eles, qualquer que seja o animal. O que mais que Moate viu lá? Vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Olha isso aqui, irmãos. Vi ali casas belíssimas que tinham aparência de prata, apoiadas por 4 colunas cravadas de pérolas preciosas. Que fantástico, né? Mas muitas pessoas estão muito empolgadas com a breve volta de Jesus e desejam o céu. Mas se esquecem que antes disso há o quê? Uma batalha a ser travada e vencida. É isso que eu falo, né? Que é o que está falando. Muitas pessoas estão esperando a volta de Cristo, querem ir para o céu. Mas assim, não estão fazendo por merecer. Né? Estão vivendo de qualquer forma, estão fazendo da sua vida de qualquer jeito. E não é assim. A gente não pode viver dessa forma. Todos, eu acho que se eu perguntar para todos, quem quer ir para o céu? Todos querem ir para o céu. Mas existe uma regra, existe um caminho. Algo a ser obedecido, algo a ser mudado. Não é todas as pessoas que vão para o céu. Muitas pessoas que se diz amar a Jesus, não vão estar no céu. Então presta atenção que eu acabei de falar. Muitas pessoas que dizem amar Jesus, não vão estar no céu. Porque viveu de qualquer jeito. Se você perguntar quem que ama Jesus, todo mundo ama Jesus. Mas existe a diferença, quem vai para o céu e quem não vai, que eu falo, a graça e as obras, elas andam junto. A graça e a lei, né? A fé e a ação, elas têm que andar juntas. Não é só uma e também não é só a outra, é as duas juntas. Aqui é o prêmio, mas nenhum atleta sobe ao pódio antes de fazer o quê? Antes de correr, antes de lutar, antes de trabalhar arduamente. Preste atenção nesta frase, irmãos. Mas na restauração final de todas as coisas, o Éden será restabelecido, mais gloriosamente adornado do que no princípio. Que fantástico. Então quer dizer, o Éden já era bonito. Ele vai ficar mais bonito ainda do que já era. Gente, tenta imaginar como que o céu vai ser maravilhoso. Maravilhoso. A gente não pode perder isso por nada desse mundo. Por nada. Ou seja, a nova terra será ainda mais bela do que foi a princípio, originalmente, o Éden. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Algumas coisas mais que encontraremos no céu. Como eu disse, essa vida é um ensaio para a vida do céu. No céu, nós trabalharemos. Sabe o que significa? Significa que aqueles que não gostam de trabalhar
se não permitirem a transformação que o Espírito Santo quer fazer, não estarão onde? No céu. Então assim, né? As pessoas aí que não gostam de trabalhar. Então assim, a gente vai trabalhar no céu. Só que vai ser diferente, né? A gente não vai ficar direto trabalhando que nem é aqui no planeta Terra. A gente vai cuidar da nossa terrinha, né? Do jardim do Éden, do céu, né? A gente vai cuidar, né? do planeta Terra. Porque primeiro a gente vai para o céu, a gente vai passar 1000 anos lá de férias, né? E depois a gente vai voltar aqui para a Terra, uma terra transformada, sem maldade, sem nada. Então assim, só que vai ser diferente esse trabalho, a gente não vai ter cansaço, não vai ter dor, não vai ter nada disso. Então vai ser prazeroso esse trabalho, e também não vai ser um trabalho de 8 horas, né? Esse trabalho que a gente tem aqui no planeta Terra. Porque o céu não lhes dará prazer, porque eles não têm prazer em fazer o quê? Trabalhar. Evidentemente, irmãos, não estou me referindo a, por exemplo, há pessoas que trabalham em determinada atividade que não gostam, ok? Não é isso que eu estou dizendo. Mas há pessoas que não gostam de quê? De trabalhar, independente de qual seja a atividade. Hoje eu desempenho uma atividade que eu gosto de desempenhar, mas eu preferiria estar trabalhando numa outra área, que os irmãos devem saber qual. Mas o céu não será lugar de pessoas preguiçosas. Olha que interessante o que está escrito no Espírito de Profecia. Os que aguardam um céu de inatividade ficarão decepcionados. Então aquela história de deitar numa nuvem e ficar tocando harpa por toda a eternidade, este não é o céu. Ela continua dizendo assim, ó. Olha que interessante isso daqui. Em cada casa, lembra das casas que nós vimos? Em cada casa havia uma prateleira de ouro. Lembre-se, lá no céu, na nova terra, a gente vai continuar trabalhando, ok? Olha que isso aqui. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira. Para quê? Saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra. Olha que interessante. Alguém aqui vai querer sujar a coroa bonitinha? Então assim, né? A gente vai trabalhar no campo com coisas da natureza, coisas que Deus quer que a gente faça, né? Não vai. Então nós vamos colocar a coroa em cima da prateleira e vamos lidar com a terra. Só haverá uma diferença com o trabalho neste mundo. Qual vai ser? Não haverá cansaço. Nós trabalharemos por puro prazer, mas trabalharemos. O que mais? Irmãos, o céu será um lugar, e a nova terra também, onde nós vamos estudar muito. Então, aqueles que não gostam de estudar, permitam a transformação do Espírito Santo. É isso que eu estou falando aqui, né? Tudo que você não gosta de fazer, por exemplo, eu não gosto de ler a Bíblia, Júlio, sabe? Porque eu não gosto de ler e tal. Pede ao Espírito Santo ajuda. E eu também não gostava de ler. Eu odiava ler, não gostava de ler. Né? Tanto não é que eu nunca estudei na minha vida. Eu sempre passava de ano colando, né? Que Deus me perdoe, eu já pedi perdão a Deus a isso. Mas eu nunca gostei de estudar, nunca estudei na escola. Né? Sempre fui sem vergonha nesse ponto. Só que o que acontece, né? Com o tempo eu fui começando a pegar livros para estudar. Né? Que eu conheci um amigo, ele se chama Hernani, e na casa dele se lia muito. Então às vezes eu estava lá, dormia na casa dele, ele me dava um livro para ler e ali eu comecei a praticar a leitura. Hoje eu não consigo ficar um dia sem ler. Sabe, eu leio o dia inteiro, já começo lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, hoje eu estudo e sinto prazer. Mas por quê? É um processo, gente, é um processo. Mas eu falo assim, né, para quem gosta de estudar essas coisas, gente, imagina as coisas que a gente vai estudar no céu, a gente sendo perfeito, usando 100% da mente. Imagina que fantástico as coisas que a gente vai aprender. Porque senão não poderá estar lá. Sabe por quê? Porque o céu não dará nenhum prazer. Porque não tem prazer em estudar. Olha o que Noé escreveu. Ali no céu e na nova terra, o estudante da ciência poderá ler os relatórios da criação sem divisar coisa alguma que recorde a lei do mal. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos filhos de Deus,
com indizível deleite, unir-nos-emos na alegria e sabedoria dos seres não caídos. Ela continua dizendo assim: livres da imortalidade, ou livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes. Ora, quer dizer que no céu nós vamos voar. Ai, eu não aguento. Você já imaginou você poder voar? Você já imaginou isso? Você já sonhou que você estava voando? Não foi maravilhoso? Imagina a gente poder voar, ir para outros mundos voando. Gente, entenda isso. Coloca isso no seu coração. Vê esse vídeo e entenda, sabe? Pede ajuda ao Espírito Santo para colocar isso no seu coração. Gente, a gente não pode perder o céu. A gente não pode perder o céu. E eu torno a dizer, muitas pessoas que se dizem amar Jesus vão perder o céu. Mesmo assim, vão perder o céu. Por causa do seu estilo de vida. Por causa daquilo que você está fazendo. Somos salvos pela graça, mas julgados pela lei. Então a gente precisa acordar. A gente precisa tirar essas vendas e acordar. Não é só a graça. E também não é só a obediência à lei. É as duas coisas. Entenda isso. Quem é que já sonhou que estava voando? Irmãos, é um dos melhores sonhos que eu gosto de ter, que eu estou voando. É muito gostoso. No céu nós vamos voar. E uma das coisas que vamos fazer com esta habilidade é estudar a criação de Deus. Hoje o que conhecemos por meio da astronomia, por meio de telescópios, por meio de satélites, nós vamos conhecer e estudar pessoalmente. Eu escuto muito assim: o Sol está a tantos bilhões de anos-luz da Terra. E eu sempre me perguntei, como é que faz essa conta? Como é que ele mediu esse negócio? Margens de erro, ok? No céu, nós vamos estudar essas coisas de que forma? Pessoalmente, nós vamos lá dar uma olhada de perto. Agora você imagina, né? Eu estudando os planetas e tal. Ah, não, peraí, vamos ali. Vamos ali pertinho do Sol ali, dar uma estudadinha. Ô gente, entenda. Não perca o céu. Vai ser maravilhoso. Vai ser tudo de bom. Entende? Tudo que a gente está passando nessa terra vai acabar. Essa terra já deu. Para mim, eu falando assim, para mim já deu o que tinha que dar essa terra. Pelas maldades, pelas coisas ruins desse mundo. Entende? A gente precisa ir para o céu, olhar mais para o céu. Deixar as coisas desse mundo. Sei lá, eu consigo sentir, eu espero que vocês também estejam sentindo o que eu estou sentindo. E eu já vou adiantando uma pergunta que eu vou fazer no final. Irmãos, realmente essas coisas do mundo valem tanto a pena para a gente trocar o céu por isso? Exatamente. Será que vale a pena a gente trocar o céu pelas coisas desse mundo? Vamos ver algumas coisas que não vão haver no céu. Pode ter certeza que isso não vai haver no céu. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Funeral no céu, na nova terra? A palavra de Deus diz em Apocalipse 21, verso 4: e ele vos enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai haver o que no céu? Morte, dor, clamor, porque estas coisas e passaram para sempre. O mal não se levantará pela segunda vez. Esta é uma promessa de Deus. Aí o que eu acabei de falar, isso é uma promessa. As coisas ruins no céu não vão existir, não vai ter coisa ruim no céu, só vai ter coisas boas. Então é mais um ponto que a gente precisa parar para pensar. Imagina a gente viver num lugar, gente, onde não vai ter nada de ruim. Tudo que a gente passa aqui nessa terra de ruim, lá não vai ter. Lá só vai ter coisas maravilhosas, belas. Vamos voar. A gente vai voar, pô. Por que, Leandro? Porque o céu vai tirar o nosso livre-arbítrio? Sim ou não? Não. Continuaremos com o nosso livre-arbítrio
e continuaremos com a capacidade de decidir fazer o quê? Pecar. Se não. Mas por que o pecado não se levantará de novo? Porque temos toda a experiência do pecado e nós não decidiremos mais por ele. Porque, irmãos, entenda uma coisa, de uma vez por todas: pecado é uma decisão, escolha. Se pecado não fosse escolha, não haveria julgamento. É por isso que nós precisamos escolher a não pecar. Entende? Não que a gente vai deixar de ser pecador, é isso que eu falo. Mas a gente precisa deixar de ser pecadeiro. Quando eu sei de alguma coisa, que eu sei de alguma coisa que é errada e eu continuo a fazer, eu estou acariciando o pecado, eu estou sendo pecadeiro, eu estou sendo intransigente, entendeu? Eu estou sendo desobediente. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado com isso. Ok? Pessoas são julgadas porque elas decidiram fazer algo, não foram obrigadas a fazer aquilo. Ok? Pecado é uma escolha, mas jamais será a escolha dos santos do Senhor. O que mais que a Moate viu lá? Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada podemos dizer. No céu, nós vamos olhar para trás e ver que as nossas provações aqui foram muito pequenas. Então, assim, né? Como compensa demais a gente deixar as coisas desse mundo e começar a amar mais o céu. Mesmo que o céu, para nós hoje como pecadores, seja um pouco chato. Mas quando nós estivermos no céu, a gente vai ver o tanto que essas coisas foram insignificantes, como valeu a pena deixar essas coisas. Entende? Eu bebo, eu fumo, eu uso droga, eu assisto novela, assisto filmes, ouço rock, jazz, blues, músicas do mundo. Entende? Que eu gosto dessas coisas. Entende? Aí eu deixo essas coisas, vai valer a pena. Vai valer a pena. Por isso que nós precisamos deixar essas coisas do mundo. Em comparação com aquilo que foi nos dado. Por isso eu sempre digo, quando Deus te pede que abandone algo, é porque Ele tem o quê? Algo melhor. Então abandone. Abandone de verdade tudo que é ruim na sua vida. Sabe mais uma coisa que não vai haver no céu em relação ao que passamos nesta terra? Dúvidas. Jesus irá explicar tudo. Eu pergunto, ele precisa explicar? Ele tem essa obrigação? Não. Mesmo assim, ele vai explicar. Ele vai explicar por que aquela pessoa não está lá. Tudo será explicado. Deus não condenará ninguém à morte eterna antes que tudo esteja esclarecido, explicado, diante de todo o universo. Outra coisa que não vai ter no céu: ninguém necessitará ou desejará repouso, não haverá cansaço em fazer a vontade de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Sabe quem são as pessoas que estarão no céu? Aqueles que nunca se cansaram de fazer o quê? A vontade de Deus. Adoração. Submissão. Deus manda, eu faço. Então a importância, né, da gente realmente fazer as coisas de Deus e gostar de fazer essas coisas. Porque isso vai nos ajudar a ir para o céu. Né? A gente não pode a falar que ama a Deus, mas não gostar das coisas de Deus. Não faz sentido. Entende? Não faz sentido. Você não pode fazer isso. Ou se você faz e realmente ama Jesus, então pede ajuda ao Espírito Santo, porque a gente precisa amar as coisas de Deus, gente. Olha que interessante isso daqui. Outra coisa que não vai existir no céu. Os princípios egoístas exercidos na terra não são os princípios que prevalecerão no céu. Todos os homens estão em pé de igualdade no céu. O nome do negro está escrito no livro da vida junto do nome do branco.
A irmã White escreveu: o nascimento, a posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. O caráter é que faz o homem. Se um pele vermelha, um chinês ou um africano rende o coração a Deus em obediência e fé, Jesus não o ama menos por causa da sua cor. Então no céu não haverá isso. Olha, ele, vamos tratar melhorzinho. Ah, ele não, irmãozinho simplesinho, então a gente não dá muita atenção. Olha, esse é importante, vamos dar um lugar especial para ele na igreja. No céu não existe isso. Todos são iguais diante de Deus. Ou seja, para que estejamos lá, o que temos que fazer? É ensaiar. Então assim, você, eu falo agora para os racistas, toma cuidado. Pede ajuda também ao Espírito Santo, entende? E que você possa mudar dia a dia, a gostar das pessoas, seja ela quem for, Então, assim, toma cuidado, você que é racista, toma muito cuidado, de verdade. Ou melhor, quem nós encontraremos no céu? Que pessoas que nós temos já a certeza que estarão no céu? Eu não vou ler os textos, mas vou citá-las. Os apóstolos de Cristo, Paulo, Pedro, novidade, Quem mais? João, o discípulo amado, e um vasto exército de mártires, inclusive aqueles que estão sepultados, diz a irmã White, nas catacumbas de Roma, que foram mortos nos coliseus, estarão lá. Eu fico assim, nesse ponto que ele fala assim, é uma coisa que para mim é extraordinário. Eu fico imaginando, a gente sentado numa roda, com uma fogueira às vezes acesa assim no meio, e essas pessoas contando as histórias, as experiências deles para nós. E a gente também, porque eles não viveu na nossa época, Eles vão querer saber. Que maravilha, que coisa fantástica. E Jesus ali, ouvindo também, perto da gente. Gente, e eles receberão algo que os diferenciará de todos os outros salvos. O que será? Uma marquinha vermelha na borda das suas vestes. Quem são estes? Aqueles que morreram por Cristo, os mártires. O Senhor os honrará por toda a eternidade. O que mais nós vamos encontrar lá? Abel estará no céu. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel, Enoque. Aliás, Enoque, ele está só esperando. Enoque já está lá. Olha o que Mamãe escreve sobre Enoque. Durante 300 anos, Enoque estivera procurando pureza de alma, para que estivesse em harmonia com o céu. Irmãos, temos vivido uma inversão de valores tão grande em nossa sociedade hoje e em nossa igreja, que buscar pureza de alma é visto com desconfiança. Buscar a pureza de alma não é pecado. Então assim, uma coisa que eu gostaria de falar, não esquenta a cabeça. Eu já recebi algumas críticas por eu estar tentando mudar de vida, tentando me assemelhar mais às coisas do céu. Não é fácil, não é da noite para o dia. E eu ouço e vejo muitas pessoas meio que, sabe assim? Então assim, não ligue para essas coisas. Muitas pessoas às vezes vão te criticar, mas não importa. O que importa é o que Jesus quer para nós. É isso que importa. Todo aquele que deixar pai, mãe, irmão, tia, papagaio, cachorro para seguir a mim, esses eu honrarei. Jesus fala. Então não importa o que as pessoas pensam, importa o que Jesus quer para nós. Não é pecado a gente querer mudar de vida, nos santificar, chegar mais próximo de Jesus, entende? O erro está na forma como buscamos a pureza de alma. Mas esse é o ideal que Deus tem para nós. E Enoque, ele viveu a vida do céu na terra, até o momento que Cristo falou: chega, não é para você estar aí,
E Cristo levou para o céu. Ele está lá esperando a gente. Quem mais que estará lá? Moisés. Moisés já está lá também esperando a gente. Elias. E no Monte da Transfiguração... Então assim, né? Que fantástico. Essas pessoas, elas já estão lá no céu. Só esperando a gente. Então assim, gente, o vídeo tá acabando. Eu vou continuar esse vídeo no próximo. Abraço.